Fala galera, tudo bem? O Situice Internacional dessa semana é em formato de vídeo e ele vai falar sobre um assunto muito importante, que são as crescentes tensões entre Estados Unidos, Irã e Arábia Saudita. As tensões atuais, elas começaram no último dia 14, né, por conta do ataque que foi operado por drones contra duas refinarias da Arábia Saudita. Uma dessas refinarias, no caso, que fica na região de Kurais, é a maior refinaria do mundo, né, que é propriedade da Aramco, né, que também, por sua vez, é a maior empresa petrolífera do mundo. Então, esse ataque ele foi assumido pelos Houthis, né, que é um grupo rebelde do Iêmen, e eles, né, assumiram a autoria do ataque. O ataque, no caso, afetou aproximadamente 5% do consumo de petróleo do mundo, né, o que dá mais ou menos aí 5,7 milhões de barris de petróleo por dia. E por conta disso, né, o preço do petróleo disparou, foi para mais de 20% já na segunda-feira, né, pós o ataque. As tensões começaram a crescer bastante porque os Estados Unidos e a Arábia Saudita começaram a dizer que os Houthis não tinham sido os responsáveis pelo ataque, mas sim o Irã. Pouco tempo depois do ataque, né, entre o domingo e a segunda-feira, vários chefes de Estado se manifestaram. No caso, o Donald Trump e outras autoridades do governo dele, como o Mike Pompeo, alegaram, sem dúvida alguma, que o Irã era o real envolvido por trás desses ataques e não os Houthis, né? Então, apesar deles não terem prova, eles, né, anunciaram que o Irã estava por trás disso tudo e que as medidas necessárias iam ser tomadas. E o Donald Trump, né, durante a semana passada, afirmou diversas vezes que, se fosse necessário, eles estariam prontos, né, para uma ação militar contra o Irã. O Irã, obviamente, negou qualquer envolvimento com o ataque e disse que também, se houvesse, né, e se houver qualquer movimento militar, qualquer ataque militar contra a sua soberania, que eles estão prontos para se defender e para defender o seu território e, né, para começar uma guerra de fato ali na região. De qualquer forma, para entender melhor a situação e por que que as coisas estão chegando aonde, né, elas chegaram, é importante ressaltar quatro pontos que têm muito a ver com os acontecimentos recentes e também com a história recente, né, de algumas décadas atrás. Então, no caso, o primeiro ponto que é relevante para essa situação é a questão histórica, né? Para aqueles que não sabem, nós temos um podcast, inclusive, que fala um pouco sobre a guerra do Iêmen, que é um dos pontos que eu vou citar daqui a pouquinho. E nesse podcast da guerra do Iêmen, a gente fala um pouco sobre a questão regional do Oriente Médio. Então, seria legal você escutar também. Mas, de qualquer forma, aqui, de uma maneira reduzida, a gente vai abordar algumas dessas questões que também são abordadas no podcast. Mas é claro que num vídeo de 10 minutos não dá para a gente esgotar esse assunto, mas é uma, querendo ou não, introdução para que você consiga entender melhor por que as coisas estão acontecendo do jeito que elas estão. Acho que dá para a gente determinar que as tensões entre Irã, Estados Unidos e, consequentemente, Arábia Saudita começaram na década de 1980, ou mais especificamente no ano de 1979, que é quando acontece a Revolução Islâmica dentro do Irã, né? Até esse ano de 1979, né, até o começo desse ano, o Irã era um estado fantoche dos Estados Unidos naquela região e, né, obviamente, como a Arábia Saudita e o Irã é um grande produtor de petróleo, e os Estados Unidos tinham muito interesse nessa questão do petróleo e de outras vantagens, né, geopolíticas que o Irã oferecia na região, principalmente em relação ao avanço da União Soviética. Enfim, de qualquer forma, as coisas não caminharam bem,
né? E o governo que era apoiado pelos Estados Unidos foi derrubado na Revolução Islâmica. E aí, consequentemente, com a ascensão das forças revolucionárias, o governo iraniano passou a ser um inimigo declarado dos Estados Unidos, e os Estados Unidos, por consequência, começou a se aproximar ainda mais da Arábia Saudita, país com o qual ele já tinha uma relação bem forte desde o começo do século passado, e né, o que a gente vê nas últimas décadas é um aumento, né, e um fortalecimento dessa relação. E né, os dados comprovam, é só dar uma olhada quem foi o maior comprador de armas dos Estados Unidos nessas últimas décadas, né? No caso foi a Arábia Saudita, maior do que qualquer outro aliado dos Estados Unidos no mundo. E, obviamente, os Estados Unidos têm algumas outras vantagens em relação à Arábia Saudita, como a questão do petróleo, já que esse é o maior produtor de petróleo do mundo. Mas a questão que tem acontecido hoje em dia não se resume só a isso. Em 2015, começo de 2015, final de 2014, teve a guerra, né, do Iêmen, que ainda está se desenrolando, né, e que tem se mostrado cada vez mais um desastre humanitário, né, com pessoas passando fome, pessoas sem acesso às necessidades mais básicas. E no caso, né, na guerra do Iêmen, ela funciona como uma guerra de procuração, né? E você tem duas forças opositoras apoiando os dois lados da guerra. De um lado estão os rebeldes Houthis, que são uma minoria xiita, que é apoiado pelo Irã, que também é xiita, e de outro lado você tem as forças ainda leais ao governo e ao presidente al-Hadi, que é sunita, né? E que é apoiado pela Arábia Saudita e pela coalizão formada pela Arábia Saudita, que conta aí com a presença do Kuwait, Catar, Emirados Árabes Unidos e Marrocos e vários outros países ali da região. De qualquer forma, conforme a guerra do Iêmen foi piorando, as tensões entre o Irã e a Arábia Saudita ali na região foram piorando também. E bom, apesar das tensões regionais, a relação até então de Estados Unidos e Irã não estava se deteriorando tanto quanto hoje ela está, né? No caso, nessa época, né, no começo da guerra do Iêmen, foi também um momento em que Estados Unidos e Irã finalmente formalizaram o acordo nuclear, né, junto com a Alemanha, Rússia, China e Reino Unido, e a França. Então, nesse caso, ainda na administração do governo Obama, as relações entre esses dois países, ela estava bem mais amena, né? Ela estava bem mais equilibrada, ainda mais se a gente levar em consideração o começo do século XXI, que foi o governo Bush, que era muito mais hostil em relação ao Irã do que o governo Obama. Mas, né, tudo isso muda quando o Trump assume a Casa Branca, né? Ele chega em Washington e ele assume uma postura totalmente diferente em relação ao Irã. E desde, né, da época eleitoral ele diz que ele vai, né, ter uma postura de fato diferente. Então, em maio do ano passado, né, de 2018, ele faz com que os Estados Unidos deixe o acordo nuclear. E com essa saída dos Estados Unidos, as tensões entre os dois países começam a subir de novo, né? E no fim do ano passado, já em novembro, os Estados Unidos estabelece novamente as sanções econômicas que tinham sido derrubadas com o acordo. E aí com isso, né, além de ter a tensão política, volta também a ter as questões econômicas, e o Irã começa a sofrer com isso e obviamente começa a ter uma atitude ainda mais hostil. Então, diante desses ataques do último dia 14, né, todos os países da região começam a se voltar contra o Irã e acusar o Irã, não que ele não seja realmente suspeito e não que ele realmente não tivesse o que ganhar desses ataques, mas por enquanto não há provas realmente contundentes que mostrem que foi o Irã e que não foram os Houthis, né, que são os rebeldes ali do Iêmen. De qualquer forma, né, dessa situação toda, vale ressaltar a diferença, né, de atitude e de posicionamento dos Estados Unidos em relação à Arábia Saudita e o Irã,
pois se trata, né, querendo ou não, de dois países que são muito parecidos, né? São dois regimes antidemocráticos, a Arábia Saudita muito mais do que o Irã, no caso, e ainda assim, né, os Estados Unidos têm uma preferência, digamos assim, com a Arábia Saudita, né? Mesmo a Arábia Saudita também financiando guerras na região, também tendo relações com grupos extremistas, como por exemplo a Al-Qaeda. Então, mesmo diante de todas essas coisas, os Estados Unidos favorecem muito mais a Arábia Saudita do que o Irã. Nessa última semana, não só os Estados Unidos e a Arábia Saudita acusaram o Irã, como outros líderes também, né? O Boris Johnson no Reino Unido, Angela Merkel e o Emmanuel Macron, né? Todos eles fizeram coro junto às alegações dos Estados Unidos, dizendo que o Irã, obviamente, é o Estado que está por trás desses ataques. É óbvio que as pessoas mais alarmistas, né, elas vão achar que isso é a preparação, né, são os momentos iniciais para um conflito. E se o momento histórico fosse outro, obviamente seria muito válido de se dizer. Ainda é uma possibilidade, porque quando a gente fala de política internacional, as coisas são um tanto quanto imprevisíveis, mas é um pouco difícil acreditar que, principalmente os Estados Unidos, na situação na qual ele está atualmente, vai começar uma guerra agora contra o Irã, né? O Donald Trump está aí à beira de novas eleições e a última coisa que ele quer é algo que venha enfraquecer a sua campanha para 2020. Então é óbvio que um conflito total, uma guerra total contra o Irã, após décadas aí, né, onde os Estados Unidos estava atuando numa guerra no Iraque e no Afeganistão, isso não vai pegar bem com o eleitorado do Trump e ele não quer perder esse eleitorado. Então, o máximo que ele puder fazer para manter o eleitorado dele e para manter a imagem dele para as próximas eleições, ele vai fazer. Então, apesar de algumas autoridades no governo Trump serem a favor de um conflito armado contra o Irã, o Trump sabe que isso vai afetar negativamente a campanha dele. Então, ele não é a favor disso e ele muito dificilmente, só se o Irã realmente tomar uma atitude muito drástica, ele muito provavelmente não vai declarar guerra e isso não vai se tornar um conflito ainda maior. Essa questão, principalmente dos ataques à refinaria, vai se desenrolar ainda para as próximas semanas, então esse vídeo pode ficar bem datado. Mas querendo ou não, ele é uma ponte, né, para que você consiga entender aos poucos essa situação que é complexa, né? Não só essa situação agora do último dia 14, mas todo o retrospecto histórico da região do Oriente Médio é muito complexo, né, e complicado. Então é preciso estudar bastante para se esclarecer sobre essa situação e entender por que as coisas estão do jeito que elas estão atualmente, né? De qualquer forma, eu vou deixar na descrição do vídeo alguns links com referências, né, bibliográficas, notícias, artigos, para que você possa dar uma lida e possa conhecer um pouquinho mais sobre essa questão do Oriente Médio e da relação Estados Unidos, Irã e Arábia Saudita. De qualquer forma, esse vídeo teve como principal objetivo mostrar que acontecimentos que a gente presencia, né, e observa hoje, eles têm as suas raízes em coisas ainda mais distantes, né? Então, a gente vê que esses ataques agora desse último dia 14, querendo ou não, eles têm influência com tudo que vem acontecendo nas últimas décadas, né, na região do Oriente Médio. Isso mostra o quão, né, complexa e profunda também são as relações internacionais. Então eu queria agradecer vocês, né, que estão assistindo esse vídeo. Se vocês gostaram, né, compartilhem, curtam, né, mostrem para os seus amigos.
E fiquem atentos porque em breve nós vamos ter mais vídeos, não só do Situição Internacional, mas das outras hashtags também e outros conteúdos que nós estamos preparando para vocês. Então, fiquem ligados e até a próxima.